De menos, agora o assunto que a gente vai entrar é a questão que o pessoal gosta muito, que a gente fala aqui. Exato. Que é Dá uma repercutida bacana, meu. Que é a questão da política de Ribeirão Preto e principalmente o pessoal gosta muito da questão da política eleitoral, né? Da política eleitoral. Vamos falar agora sobre a disputa ao Palácio Rio Branco. Por que o pessoal gosta? Paulinho, porque é gostoso, né? Para quem gosta de política, especulação, né? E outra assim, mexe com o futuro das pessoas, né? Todo mundo tem uma certa preocupação do que vai acontecer com a política da cidade, porque é o que traz consequências. Traz consequências para a vida da gente. Traz consequências diretas. O que nós estamos dizendo aí? Então, agora, nós falamos várias. Toda semana a gente fala um pouquinho. A gente construiu um cenário, né? A gente construiu um cenário e, assim, ela foi até construído naturalmente, né? Naturalmente. Um dos aspectos que a gente está achando importante dessa semana, Ricardo, é a questão do Lincoln Fernandes estar se cacifando cada vez mais para ser uma das alternativas ao Palácio do Rio Branco para disputar com Nogueira ou com outro que porventura tiver no palio. Só para colocar o cenário das pessoas, rapidinho, 10 segundos. A gente fala que tem o Nogueira, que é o favorito momentâneo e que representa o projeto neoliberal. Que é o PSDB. Tem um centro, que é uma centro-direita e uma centro-esquerda, representada pelo vice-prefeito e pelo Gandini por um lado, centro-direita, pelo Ricardo Silva e Lincoln Fernandes por outro, que é a centro-esquerda. Essa centro, a gente diz que ela tem um discurso cada vez mais à esquerda no aspecto econômico, mas ainda um discurso conservador nos costumes, não é? Por conta de Ribeirão Preto. Existe a extrema-direita, que é sempre uma incógnita, não é? A gente não sabe ainda quem vai ser o candidato. Que é o PSL. Que é o PSL, né? E outros patriotas, né? Aquele novo lá do Amoedo. O Partido Novo também pode ser colocado e tudo mais. E existem, a princípio, duas candidaturas à esquerda, uma que vai ser encabeçada pelo PT e outra que vai ser encabeçada pelo PSOL. O crescimento do Lincoln Fernandes se dá por quê, Paulinho? Porque nesse conjunto do centro, o Ricardo Silva ainda está tentando ver para onde ele vai. É só para a gente poder clarear. O Ricardo Silva é um partido e o Lincoln é outro. O Ricardo Silva é PSB e o Lincoln é PDT, né? Que é a centro-esquerda. Né? Mas eles são juntos lá? Eles estiveram juntos na eleição passada, todos eles no PDT. Aí o Ricardo migrou para o PSB do Márcio França, né? Candidato estadual, mas eles continuam conversando, até porque eles elegeram bastante vereadores e esses vereadores, uma parte deles pelo menos, se comporta como oposição. Eles elegeram pelo PDT. Pelo PDT. E hoje parece que vai haver uma migração. Parte dos vereadores do PDT vão migrar para o PSB. Mas eles caminham juntos, só não se sabe quem vai ser o cabeça de chapa. Obviamente que a figura de maior popularidade no campo da oposição Nogueira é o Ricardo Silva. Claro. Né? Por conta até que ele chegou ao segundo turno na eleição passada. Mas esse pensar do Ricardo, né? Ele não decidiu ainda o que vai ser, tudo vai depender de como for a conjuntura nos próximos meses, tem aberto espaço para crescimento de outros nomes, obviamente, né? Não se sabe se o Ricardo vai sair a prefeito ou se vai sair a vereador. É aquilo que a gente, na última vez que a gente falou, você falou aqui que o Ricardo seria candidato a vereador, eu levei até um susto, né? Porque na medida que o cara fala isso, cresce o outro. Cresce o outro. Então tem um espaço para mim. Tem um espaço, né? E aí você sabe como é que é, né? E esse espaço... balançou na política, e aí cresce o nome do Lincoln, por quê? Porque o Lincoln cresceu nos últimos tempos, né? Ele é o presidente do Legislativo, foi o primeiro a ser reconduzido nessa legislatura, ou seja, ele tem capacidade, mostrou pelo menos que tem capacidade de articulação política, né, de convencer os seus pares de que ele é o melhor nome, né? Venceu e foi reconduzido num processo de ruptura do grupo que havia se formado, que é o chamado Grupo dos 17. Então, quando uma pessoa no cenário político, num momento de ruptura, ela consegue reunificar um outro grupo e se sobressair, capacidade de articulação essa pessoa tem, né? Pelo menos mostra isso. E aí cresce o nome do Lincoln. Mas assim, não muda muito o aspecto, viu, Paulinho? Porque PDT e PSB, eles vão acabar saindo no mesmo grupo. Pode sair, por exemplo, agora o Lincoln como cabeça de chapa pelo PDT e o Ricardo como líder da chapa de vereadores do PSB e o vice do PSB ali, né? Assim, vereadores que foram eleitos com o Ricardo Silva pelo PDT na eleição passada, que hoje estão divididos em PDT e PSB, eles estão calculando esse tipo de passo, né? Talvez o Lincoln aí corra por fora e possa ser o nome, né? É isso que a gente está colocando. Agora, a gente está cravando que o cenário vai ser esse, no momento. Que é uma fotografia que a gente está vendo, né? Só que o Lincoln aí, ele corre o risco de perder a eleição e perder a vereança também. Mas talvez... Você vai arriscar isso? Então, mas o que o Ricardo Silva fez na vez passada? Ele arriscou. Ele ficou sem a vereança, mas ele se construiu como principal líder da oposição. Tudo faz parte do cálculo político, tudo faz parte daquilo que você pensa, né, e almeja. Vamos supor que o Ricardo Silva se eleja vereador, com uma bancada grande, que tem possibilidade para isso, né, tanto do PDT quanto do PSB, e o Lincoln se cacife, por exemplo, uma candidatura a deputado estadual ou a deputado federal,
e o Ricardo Silva sai estadual, já que o Rafael Silva, eu não sei se vai se candidatar a estadual na próxima eleição. Então, todo esse componente político está sendo calculado com certeza nesse campo. Resolvendo lá para outra. Exatamente. Porque a política é assim, né? A política é assim. Tá certo. Então seria, nesse caso aí, seria o Lincoln puxando uma bancada forte do PDT e o PSB sendo puxado com uma bancada forte através do Ricardo Silva. Como candidato a vereador. Existe um peso nessa balança toda, que a gente diz assim, o que se configura no cenário é o Nogueira indo para o segundo turno como candidato desse campo, não é? Pode ir o Gandinho, pode ir o Lincoln ou o Ricardo, não é? O segundo turno. Pode disputar com o Nogueira nesse caso. O que ainda não está definido é qual é o papel do MDB na cidade aqui. Se o MDB vai com o Nogueira ou se o MDB vai com esse campo de centro. Isso é fundamental, né? Porque assim, o Marinho Sampaio é um anti-nogueirista, é oposição. Mas o Igor Oliveira, por exemplo, que é filho do Léo Oliveira, que é muito ligado ao Baleia, e essa costura com o Baleia é uma costura nacional. Então, pode haver uma costura nacional entre PSDB e PMDB que reflita aqui em Ribeirão Preto. Então, o PMDB ainda não sabe para que lado vai. O MDB, né? O MDB, eu tenho a impressão que o que o Baleia decidir, o pessoal vai, não vai não? Pelo menos o que aconteceu até agora. Porque normalmente, assim, eu não sei como é que funciona assim, gente, lá dentro dos partidos, mas, por exemplo, eu não vejo falar que tem prévia, que tem disputa e tal. Você vê, de repente, está definido. É um partido de caciques, né, de lideranças. Então, na minha opinião, o Baleia manda no que for acontecer aqui em Ribeirão. E aí, se isso acontecer que você está falando, eu acho que o pêndulo vai para o lado do prefeito. Você acha que ele vai? Eu acho assim, que o Baleia tem tudo para costurar nacionalmente, mais com o PMDB, com o PSDB, do que com o PSB do Márcio França. Até porque vai depender muito do que for articulado na capital. Você sabe o que está sendo articulado na capital, não só nesse campo de centro, mas também no campo de esquerda, no campo da direita, por exemplo. O que está sendo articulado no campo de esquerda lá em São Paulo, com as candidaturas do Márcio França, com as prévias que vai acontecer no PT, com o Suplicy, o Padilha, o Zaratini. O que acontecer na capital acaba refletindo no interior. E essa costura do Baleia, como é uma costura nacional, eu acho, opinião minha, né? Eu acho que tende a clarear um pouco a aliança com o prefeito. Mas se a decisão couber ao MDB local, aí eu acho que o pêndulo vai para o lado do campo de centro. Então, vamos fazer um parênteses, posso? Lógico. Se por acaso for para o lado do PSDB, o PMDB via Baleia, não sei se alguém do PMDB viu esse vídeo, mas de qualquer forma é o seguinte, o Baleia está correndo risco, depois a gente vai escrever até uma matéria, de perder uma emenda parlamentar para Ribeirão Preto, que pode beneficiar 320 famílias. Poxa. Ele já conseguiu a emenda parlamentar, já encaminhou, já foi aprovado na Caixa, e sabe o que está acontecendo, Ricardo? A prefeitura, que não fez uma única casa de interesse social, nenhum apartamento, vai perder essa emenda parlamentar, porque, sabe por quê? É inanição. Olha aí. Porque não tem ação, não faz nada, não encaminha. Entendi. Então a gente tem cobrado isso, cobrado, e o pessoal da prefeitura não faz. Então eu estou falando de um que é do PMDB e outro do PSDB, que eles têm que pelo menos se entender, porque já pensou os dois numa futura candidatura, o PSDB e o PMDB, Nogueira e Baleia, com essa, vamos dizer... Com esse fracasso, cara, que já não tem nada e ainda perde o que é possível ter. Importante a sua colocação, essa informação para quem está nos vendo. Então fecha aí, nós vamos escrever essa matéria. Que vai fazer parte das nossas análises. A gente vai analisar aqui, semana sim, semana não, ou semana sim, o quadro político de Ribeirão. Tá. E só para fechar então, só para não falar que não falou, tem também as duas de esquerda que você disse, né? O PT tem 5 candidatos, né? 5 pré-candidatos. E o PSOL 2. E eles vão decidir isso por agora. O PSOL acho que ainda não marcou a decisão, mas vai fazer uma série de plenárias, como a gente falou semana passada. Os candidatos são a Anne Schmaltz, professora, e o Mauro Inácio, professor também. No PT são 5 pré-candidatos, o Antônio Alberto, o Fábio Sardinha, o Jorge Roque, o Nélio Figueiredo e o Ulisses Strogoff, né? Houve um debate semana passada, na quinta-feira, primeiro debate com a participação dos 5. Parece que foi um debate bastante legal, tinha ali umas 40 pessoas ali no diretório acompanhando e tal. E estava previsto, Paulinho, que dia 19 de janeiro aconteceria o segundo debate e a prévia, que seria um domingo. Mas parece que não está batido o martelo ainda, né? A informação que eu tenho é que por conta de que Ribeirão Preto tem feriado na segunda-feira, dia 20, Entendi.
eles fizeram um acordo lá de mudar, porque senão esvaziaria muito essa prévia. Então deve ser marcada uma nova data. Entendi. Mas eu acho que é prudente, é importante. Prudente. Porque se quiser a participação, que se tiver um negócio efetivo de disputa, então é interessante. Eu, na minha opinião, não deveria ter disputa. Sim, eu não sei como é que é no PSOL, mas no PT talvez colocasse eles numa salinha fechada. E na hora que vocês decidirem quem é o candidato. É complicado, porque assim, tanto o PT quanto o PSOL são partidos de tendência, só para as pessoas entenderem. São grupos que se organizam dentro do próprio partido, né? E esses grupos, às vezes, têm pensamentos, têm interesses, né, bons interesses, inclusive no debate, né, e eles acabam se colocando num debate de pré-candidatura, até porque algum desses candidatos pode ter uma ideia importante que coloque no debate que o outro que saia vencedor possa fazer. O que corre o risco é que essas prévias aconteçam num momento de tensão, de briga, né? Agora, se forem prévias para poder fazer o debate democrático e depois todo mundo sair junto, eu acho que é enriquecedor, né? O que não pode é ser uma luta fraticida. Não é fácil. Se for uma luta fraticida, aí acaba realmente não é fácil, porque quando você escolhe um, você pretere o outro. E o outro vai falar, porra, então assim não é fácil. Então eu, na minha opinião, hoje, já que a gente falou tanto de união, de acordo e tal, seria mais adequado se tivesse Mas eu vou dar minha percepção lá de dentro. Eu, percebendo no PT, até agora, essa disputa entre os 5 tem sido bastante civilizada, bastante tranquila, e um debate que está sendo colocado de maneira profícua dentro do partido. Se isso vai se continuar até o final, a gente vai ver, né? E a gente vai dizer aqui, inclusive. Não, legal. Eu estou um pouco afastado, assim, eu não tenho participado das discussões lá, também não quero, né? Mas eu ainda permaneço dizendo o seguinte. Entendi. Precisaria de ter fechar entre eles lá. Então, mesmo que não fossem os candidatos, mas então junte essas tendências e conversem entre elas. Com puxa vida. Eu acho.